Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Carolina Faveiro. Eu me chamo João Marcos. E a gente está aqui com o nosso convidado no terceiro episódio do AtaCast. E o meu subtema é Sistema de Monitoramento das Placas Tectônicas e o do João. É a compreensão da deriva continental. E a gente separou 4 tópicos, 4 perguntas, para fazer para o nosso convidado e gerar uma conversa e dividir informações. Então, eu vou começar com a primeira, que é como é importante o estudo da deriva continental e das placas tectônicas. O que você acha importante? Para que ter esse estudo? Eu acho que é importante para prevenir desastres. A gente pode ter um estudo mais aprofundado para não deixar como o que aconteceu, por exemplo, em Balneário Camboriú. A gente teve que, tiveram que alargar a questão da praia, porque estavam indo cada vez mais construindo prédios na beira do mar. Então, eu acho que serve também para a questão de o desflorestamento dessas áreas, principalmente das áreas em que você tem ali as falésias, como por exemplo a falésia do Rindon, uma falésia muito famosa ali na região de Maceió. Então você tem esse deflorestamento que causa, por exemplo, o aumento do escoamento superficial da água, e aí com isso gera toda uma questão de desbarrancamento. Isso ali perto, quando falamos em costeira, na região costeira dos oceanos. Então, acho que é uma questão de você fazer um estudo bem aprofundado para buscar técnicas que, de fato, venham a solucionar esses problemas, e não a solucionar de fato a longo prazo, não a curto prazo, como a gente vê por aí, eles fazendo barreiras de concreto, toda uma contenção, e aí, quando o mar sobe, acaba destruindo essas barreiras. E, de fato, eu acho que uma ação mais de reflorestamento talvez fosse uma ação que resolvesse esse problema a longo prazo. Justamente entender como funciona para a gente achar soluções que possam caber ali. Outras soluções mais sustentáveis, deixar o convencional um pouco de lado e tentar buscar outras soluções. Porque se você faz algo e você vê que aquilo não está tendo um retorno, não está resolvendo um problema, você deveria ir por outro caminho. Não, com certeza. Então, Agora, o nosso próximo questionamento é como que a TI está sendo usada na pesquisa da deriva continental das placas tectônicas? Quais tecnologias estão sendo usadas atualmente? Para essa pergunta, eu não sei bem responder, porque não é minha área, mas aqui dentro do Brasil, em cada estado, a gente tem o órgão da Defesa Civil e o sistema de alerta, que é um sistema que tem o intuito de alertar as pessoas para desastres naturais, como, por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho, de todo aquele desastre do deslizamento lá da barragem. Então, com esse sistema de alerta, desastres como esse, desastres futuros, podem ser evitados com um sistema de alerta que emite um alerta para a população e, consequentemente, essas pessoas que estão ali próximas daquela área de risco podem evacuar de maneira mais rápida e nenhuma vida seja perdida naquele desastre. Então, eu acho que o sistema de alerta é uma dessas tecnologias que podem auxiliar nesses desastres naturais. Não, sim, com certeza. Porque, por exemplo, juntando a primeira e a segunda pergunta do porquê que é importante estudar e quais as tecnologias, o meu subtema ele já engloba isso, né? É importante estudar sobre a costa terrestre, a deriva continental, as placas tectônicas para a gente achar os problemas, às vezes coisa natural, né? Achar os problemas para construir soluções, para cuidar das comunidades costeiras, evitar desastres naturais e até cuidar da vida marinha, né? Então, terceiro tópico, terceira pergunta: quais são as tecnologias que podemos criar ou melhorar as atuais para termos um sistema de monitoramento das placas tectônicas melhor? Como eu já tinha na conversa que a gente teve ali há pouco, muito se fala que os terremotos provocados pelas placas tectônicas estão aumentando ao passar do tempo. O que de fato não é uma verdade, porque não é que eles estão aumentando, é que antes a gente não tinha tecnologia suficiente para medir a magnitude desses terremotos. Então não é uma coisa nova.
Só que hoje a gente consegue mensurar a magnitude desses eventos. Então, o que a gente pode fazer é melhorar as geotecnologias, que é como se fala, as tecnologias voltadas para essa gestão ambiental, e para que elas sejam cada vez mais sensíveis, mais assertivas na prevenção desses desastres. Não é que aumentou, é que hoje em dia a gente tem tecnologias um pouco melhores, muito melhores, né, do que antes, e a gente consegue ver esse aumento. Tem medidores de pressão que você tinha comentado com a gente, e vocês usam na área de bacias hidrográficas para ver o aumento do rio? Isso, lá no SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, onde eu sou alimento de dados, a gente faz, os técnicos em específico, eles fazem essas medições de vazões de rio. Eles fazem medição de carga líquida, medição de carga sólida, para ver a qualidade da água, o tanto de sedimento que tem dentro daquele rio. E nesse trabalho eles usam alguns equipamentos próprios para a medição dos rios, como o ADCP, o River Ray, que o ADCP, por exemplo, ele usa de ondas sonoras para fazer uma batimetria do duto, então para levantar a seção transversal do rio, para saber ali qual a seção, porque o rio ele tem uma seção muito... não é uma seção uniforme, então geralmente as seções mais comuns são retangulares, trapezoidal, e o rio ele não tem essa uniformidade na sua seção transversal. Com essa batimetria a gente consegue meio que mensurar qual é a seção do rio e com isso saber a vazão que está ocorrendo ali naquele rio. Então, esse é um dos equipamentos usados na medição da vazão do rio. Uma das digamos assim, tecnologias que são dadas para esse monitoramento. Aproveitando que nós tocamos na área da sua realização do seu trabalho, como que esses estudos da placa tectônica, da deriva continental, se interligam com a sua área de atuação? Na minha área de atuação? Exato. Eu não diria, eu vou tentar linkar com a questão dos desbancamentos dos rios, um pouco para a questão das bacias hidrográficas. Quando o rio seca, o nível do rio baixa, então meio que, principalmente, por exemplo, a bacia de Rio Branco, acontece o desbarrancamento, que aí o solo que estava ali, ele começa a cair, e aí gerar o que a gente chama de assoreamento. O rio fica cada vez mais raso, e aí, por exemplo, quando sobe o nível do rio, aí você tem com mais frequência a inundação. Porque o que é inundação? A inundação é o aumento do nível do rio. Então, o nível ali, ele chega ali no nível do rio, às vezes acontece a enchente, que é o transbordamento daquele rio, da calha do rio. Então, com o assoreamento, a diminuição desse nível desse rio, acontece com mais frequência do rio transbordar. E aí acontecem as enchentes e as inundações. Ainda na sua área de atuação, por exemplo, a gente fala muito do rio tá na baixa ou tá muito alto, enfim, mas qual seria o melhor estado para ele estar ali? Ele não pode nem estar muito alto, nem muito baixo? E por que ele abaixa? Ele baixa porque a gente tem alguns escoamentos. Os dois principais são o escoamento de base, que é o subterrâneo, que são a água que vai para o aquífero, e o escoamento superficial, que acontece ali na superfície do rio. Então, tem esses dois principais escoamentos. Então, se a bacia ela não tiver um manejo, você não tiver um trabalho ali para conter essa água dentro do rio, ela vai escoar em direção ao oceano, que é o que acontece frequentemente na bacia de Rio Branco. Que é que o nível do rio em épocas de seca ele baixa muito, em época de cheia ele sobe muito, e aí gera inundação naquela parte da cidade ali. Seria interessante o rio não encher tanto, e aí não prejudicaria as atividades econômicas, como a navegação do rio. Também para o uso dessa água para atividades econômicas dentro da cidade. Então, eu não sei dizer um número exato, uma cota exata, que seria um nível
ali bacana para tratar esse rio, mas nem tão cheio e nem tão seco, para que as atividades econômicas e a navegação elas possam ser exercidas sem nenhum problema. Tudo bem. Você tem alguma pergunta? Não. A quarta, então. A quarta pergunta, nossa quarta pergunta, para finalizar, é com o avanço da inteligência artificial e da IA, eu queria saber como que esse avanço da inteligência artificial poderia impactar em novas tecnologias, tanto na área da agricultura, tanto da técnicas, tanto na sua área de bacias hidrográficas. Como que o avanço da IA poderia impactar nessas áreas que são do nosso conhecimento? O avanço da IA. Sim. Nas placas tectônicas, como a gente conversou, pode haver esse alerta, um aviso com uma maior precisão e uma maior rapidez. Então, por exemplo, começou a ter ali o atrito de duas placas tectônicas, então, quanto maior for esse grau, a magnitude for aumentando, você já tem um alerta ali de uma possível aumento, uma graduação dessa magnitude. Conforme ele for aumentando, você vê o risco em tempo real, tanto para quem está ali operando o sistema, quanto para a população em geral, como ocorre, por exemplo, no alerta de desastre, por exemplo, de usinas hidrelétricas, no rompimento ou no rompimento de barragens. Acho que isso seria bem interessante de acontecer, para a população ficar bem alerta. Na questão de rios, justamente esse aumento do rio, então, possíveis alagamentos e inundações que possam ocorrer dentro de uma área da região da bacia, então, dentro do SGD, eles trabalham com um sistema de alerta em tempo real, que você pode ver ali numa escala de cores, numa baixa suscetibilidade, alta suscetibilidade, média, ou uma grave, um nível bem grave, que você pode vir a ocorrer em decorrência de chuvas naquela região da bacia. Então, você vê em tempo real e você pode saber a gravidade da situação e, consequentemente, evacuar essa área para não ser prejudicado com isso. Não, sim, sim. Falando sobre IA, e voltando mais para a nossa área, dentro do tema, por exemplo, falam muito que a IA vai substituir um ser humano. Eu não acredito nisso, mas, por exemplo, quando a gente está com dificuldade em programar algo que é muito necessário dentro do nosso tema para preservar o Oceano Atlântico, a gente vai programar algo, por exemplo, a gente pode pedir ajuda da IA para ver se o nosso código está certinho, para rodar tudo bonitinho, e nisso faz um trabalho que a gente iria fazer, faz com que o trabalho que a gente realizaria em 5 dias, fazer em algumas horas. Então, eu, Carolina, vejo que a IA ela ajuda a ter mais rapidez. Então, traz essa tecnologia muito mais rápido, tanto para medidores de pressão, sistema de monitoramentos, satélites, para ver como que está o andamento das placas tectônicas. Junto com a IA, o ser humano, junto com a IA, faz com que seja muito mais rápido esse processo, com que a gente consiga evitar muitos problemas futuros aí, porque o nosso mundo está indo de mal a pior. Né? A IA ela é uma ferramenta para facilitar a gente a nos ajudar. Um interessante da IA, que poderia ser possível no futuro, seria, hoje em dia, com o partir do satélite, a gente consegue ver o movimento das placas tectônicas. Mas a IA ela poderia prever esse movimento, a gente poderia ter uma maior noção e escopo desse movimento a partir da IA. Prever? Exato. Em vez de a gente ver o movimento, a gente poderia prever o movimento delas. Prever, você diz, tipo, num contexto histórico. Antecipar o movimento delas. Antecipar o movimento delas. Exato. Eu digo assim, prever com a IA é, tipo, ver todo um contexto histórico. Todo dia 5, tal coisa. Ou toda época do ano acontece isso. Aí, para prever. Exato, a gente poderia fazer isso junto com os satélites, que já são usados ultimamente, para ver as placas tectônicas. No sistema de monitoramento. Então, a IA ajudaria a facilitar, automatizar todo um trabalho que aconteceria em anos, em alguns poucos meses, 1 ano, 2 no máximo. Então, é interessante essa questão das geotecnologias, porque, por exemplo, a gente teve esse furacão recente lá ali na costa dos Estados Unidos. Sim. Eu esqueci o nome agora. Também esqueci o nome.
O furacão Milton. Isso. Não, não Foi sei. um outro furacão. Aham. E aí foi noticiado, eu acompanhei pelo aplicativo. Então, eu usei de uma geotecnologia para acompanhar o comportamento de um furacão. E tinha lá todas as informações, o grau, a gravidade, acho que é a magnitude, alguma coisa Isso. assim. E por onde ele ia passar, e todo o Estado, o país, na verdade, né, pôde tomar medidas cabíveis para que não houvessem, para que o desastre não fosse tão grande, entendeu? Então, eles puderam prever o desastre, acompanhar, assim como o mundo inteiro acompanhou, através de uma geotecnologia. Então, reduziu o impacto daquele fenômeno na região, que foi muito interessante. Apesar do fenômeno ocorrer, a gente pôde acompanhar e reduzir o impacto. Você falou algo, aí eu vou me corrigir, peço desculpa pro João, eu falei sobre, prever e tal, mas realmente a gente tem coisas que faz previsão. Por exemplo, previsão do tempo. Hoje mesmo eu verifiquei se amanhã vai chover e tal. E isso tudo a partir da tecnologia, da IA, elas ajudam muita gente, então tem uma previsão. Porque, assim, os fenômenos a gente não pode evitar. Isso. O que a gente pode é reduzir os danos e os impactos. E se preparar para eles. E se preparar. Por exemplo, o efeito estufa aqui. O efeito estufa, Sim. que é um fenômeno natural, só que nós agravamos esse fenômeno. E aí ele se torna algo ruim. Mas, de forma natural, ele acontece. E aconteceu e acontece por muitos anos. Só que o ser humano ele acaba agravando esses impactos. Sabe? E hoje em dia, para a gente ter as informações de como que a gente agrava esses impactos, teve que ter todo um estudo das coisas que a gente faz, que elimina os gases, as fábricas, as empresas, enfim. Então, a tecnologia da informação ajuda nessa área. Ajuda tanto no âmbito online, né? No âmbito físico também. Nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente descobre a partir disso. Então, você tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Não, você tem alguma? Você tem algo a acrescentar? Então, a gente finaliza por aqui o terceiro episódio. Muito obrigada e fica o gancho para o próximo episódio, o quarto e último.